Se a alma é imortal, qual é a necessidade da ressurreição? Algumas pessoas têm me abordado, e principalmente aquelas de confissão mortalista, aniquilacionista, com essa questão. Ora, se uma vez que o salvo morre, a sua alma já vai direto para o paraíso, por que tem necessidade de Jesus voltar para ressuscitar os mortos? Eu não vejo nenhuma lógica na necessidade de uma ressurreição. Este é o assunto deste vídeo. Você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Antes de continuar a gravação deste vídeo, deixe-me dar-lhe aqui uma boa notícia. Em breve, nós estaremos apresentando para todos vocês um curso de iniciação à língua hebraica. Um curso de iniciação ao hebraico. Se você tem interesse em ler, escrever, transliterar, pronunciar, cantar em hebraico, enfim, iniciar a língua hebraica, iniciar no conhecimento da língua hebraica, você vai deixar a sua mensagem no seguinte e-mail: quero aprender hebraico @gmail.com, ou pode deixar também no WhatsApp, que é o 0 operadora 11 94901 6633. Bom, antes de nós entrarmos na questão propriamente dita, que essa pergunta é intrigante, né? Se a alma é imortal e se o salvo quando morre, a sua alma já vai direto ao paraíso, qual a necessidade de haver ressurreição? Não é verdade? Bom, antes de tudo, é importante salientar que o homem não é uma alma, mas ele tem uma alma. Eu quero repetir, o homem não é uma alma, ele tem uma alma. Apesar de fazerem uso de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas ou no seu nariz, e o homem passou a ser uma alma vivente. É importante que ali formou Deus o homem do pó da terra, é muito importante salientarmos isso, e ele se tornou um ser vivente. Então ele é um ser vivente. Agora, esse ser, ele pode ser um ser composto de corpo, composto de alma e composto de espírito. Existem os dicotomistas que entendem que o homem é apenas composto de alma e corpo, ou espírito e corpo. Seja como for, dicotomista ou tricotomista, tanto um quanto o outro crê que Deus, além do corpo, ele constituiu o homem de uma parte material, que sobrevive à morte do corpo. Então, primeiro é que o homem não é uma alma, o homem tem uma alma. E que ele tem uma alma ou um espírito, você vai ver isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. O que é que o Senhor Jesus disse? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então veja que ele separa corpo da alma. E ainda, seguindo nesta mesma linha, dentro deste mesmo assunto, você vai ler em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. Assim diz aquele que estabeleceu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Esse verbo formar, yatsar, né, que na verdade aparece no texto de Zacarias como yotzer, é o mesmo verbo que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus faz alusão à formação do homem, e formou Deus o homem. Então esse verbo aí, formou Deus, que também aparece em Zacarias 12, 1, esse formou é yotzer, e vem do hebraico yatsar. E a ideia é de modelar, formar, dar forma. Ao passo que em Gênesis 2,7, quando o Senhor soprou nas narinas do homem, ali é o Neshama, é um sopro. Neshama, diferente de Yotzer, cuja raiz é Yatsar, formar, modelar, dar forma. Como um oleiro que está trabalhando um vaso, assim também fez o Senhor. Ele formou, então ele fundiu o espírito do homem dentro dele. Então veja que o homem, além do corpo, tem algo mais imaterial que Deus formou. Isso é um fato. Agora, isso que Deus formou, a alma ou o espírito, é mortal ou imortal? Aí nós vamos para Mateus capítulo 10, versículo 28, que a resposta ali é rápida, simples e objetiva.
O Senhor Jesus disse categoricamente: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, a pessoa pode matar o seu corpo, mas a sua alma sobrevive à morte do corpo. E fora isso, você vai para Lucas capítulo 23, versículo 43, onde o Senhor Jesus fez uma promessa para o ex-ladrão da cruz, que a tradição chama de Dimas. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, Jesus, ele prometeu e ele é fiel e ele cumpre. Jesus é Deus. E como Deus, ele pode prometer e cumprir. Alguns chegam a dizer: ah, mas 3 dias depois o Senhor Jesus ressuscitou e disse a Maria: não me toque porque eu não subi para o Pai. Mas quando ele estava falando isso, ele estava falando em que condições? Em condições físicas. O corpo glorificado, realmente, ele não foi ao Pai. Mas não podemos perder de vista que Jesus, além de homem, ele é Deus. Então ele é poderoso para cumprir e fazer o que prometeu. Portanto, Mateus 10, 28, testemunha positivamente, corrobora com o fato de que a alma é imortal. E Lucas 23, 43 também. E 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e tendo como contexto o versículo de número 4, mostra que a alma é imortal, que ela continua existindo apesar da morte do corpo. Agora, respondendo objetivamente a pergunta, se a alma é imortal e quando o salvo morre, ele vai direto para o paraíso, qual a necessidade da ressurreição? Olha, como nós já iniciamos neste vídeo, dizendo que na Bíblia toda nós não encontramos um só versículo, uma só passagem dizendo que Jesus vem para ressuscitar a alma. Mas o contrário disso nós encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54, onde Paulo, no seu discurso apologético em favor da ressurreição, está afirmando categoricamente, inspirado pelo Espírito Santo, que a ressurreição diz respeito ao corpo. É corpo glorificado, porque esse corpo é um corpo de vergonha, um corpo de ignomínia, um corpo de morte, um corpo corruptível. E ele ressuscitará incorruptível. De vergonha ele ressuscitará como corpo glorioso. De mortal esse corpo ressuscitará imortal. Igualmente o corpo da ressurreição do Senhor Jesus, conforme está em Romanos capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Jesus foi ressuscitado com um corpo glorioso que não pode mais morrer. A morte não pode mais te alcançar. Então daí a necessidade da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus. Para ressuscitar a alma? Não, porque ela já está no paraíso. Para ressuscitar o corpo. E você vai ver esta verdade em Daniel capítulo 12, versículo 2, que os salvos serão ressuscitados para a vida. Também em Mateus capítulo 25, versículo 46. Você vai ver isto também em João capítulo 5, versículo 28. Você vai ver essa verdade também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. E esta é a razão pela qual o Senhor Jesus voltará. Primeiro, para ressuscitar os corpos dos salvos que morreram crendo em Cristo e transformar os corpos daqueles que estiverem vivos. Você entendeu? Então por isso que há a necessidade da ressurreição. Meu querido, se você gostou deste vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações e, se você quiser, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não deixe de colocar lá o seu interesse no e-mail queroaprenderhebraico@gmail.com para o curso de iniciação à língua hebraica.